Graça e paz, querido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que nos dá para pensarmos a Sua palavra, para pensarmos no Evangelho de Marcos e podemos nos edificar uns aos outros. Pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor fale em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, depois de termos visto Mateus, temos aqui o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos fala de Jesus como servo. Neste caso, a ênfase deste Evangelho é mesmo Cristo como servo. E o propósito do Evangelho de Marcos, ou seja, Marcos escreveu para leitores romanos, diferente de Mateus, que escreveu para leitores judeus. E é por esta razão que a genealogia de Cristo não é incluída nesta obra, ou neste livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, porque quase não teria significado para os gentios. E o Sermão do Monte também não é mencionado. Este Evangelho de Marcos enfatiza Jesus como servo, o que ele fez em lugar do que Jesus disse. Estamos a falar de Cristo, ou de Jesus servo, de alguém que tem que se apresentar como servo diante dos romanos, e é por isso que ele discute, ou seja, o Evangelho apresenta mais o que Cristo fez em termos práticos, porque falando de serviço estamos a falar de algo prático do que Cristo lhe teria dito. Já no primeiro versículo se torna óbvio que este Evangelho se centraliza na pessoa e missão do Filho de Deus. E qual era a missão do Filho de Deus? Era servir, não é? Morrer na cruz em favor dos pecadores e, e também cumprir aquilo que era a vontade de Deus. E é servir. Serviu a várias pessoas enquanto ele esteve aqui na Terra. Jesus é tratado neste livro como o servo redentor e o redentor dos homens. Este texto de Filipenses eu acho interessante lermos, não é? Filipenses 2, 5 a 11. O texto diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Cristo ele veio para servir, ele apresenta-se como servo. E o apóstolo Paulo fala aos filipenses aqui que eles devem ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, não é? Que esvaziou-se e foi achado ou tomando a forma de servo. Então, Cristo é apresentado neste evangelho, neste sinótico, como servo. Marcos justapõe ensinos e obras de Cristo para mostrar como é que eles se autenticam, como é que eles coadunam, como é que eles se harmonizam. Quais seriam os dados importantes? Este foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mais de 90% deste livro encontra paralelo em Mateus e Lucas, diferente de João, que 90% do material de João é único. Aqui, mais de 90%. É por isso que são sinóticos. Neste caso, Mateus, Marcos, Lucas, João tem uma visão conjunta, tem muitas semelhanças. Marcos é um evangelho de ação, cheio de milagres e discursos estratégicos, com repetição das palavras logo, 19 vezes, imediatamente 17 vezes. Mostra que não perde tempo, entre aspas, é um evangelho de ação. Logo, aconteceu isso, imediatamente, então é ação. Marcos não inclui genealogia alguma, ou leis judaicas, ou profecias judaicas.
Por quê? Qual é o romano que se importaria com as origens de um servo ou com as instituições da nação de Israel? Se os romanos eram dominadores, tinham dominado praticamente o mundo da época, e Cristo, quando é apresentado aqui como servo por Marcos, ele traz um contraste, que não estou aqui para ser servido, mas para servir. Não é? É um contraste com o governo do dia, é um contraste com os imperadores do dia, não é? Porque ele mostra que não está para ser servido, mas para servir. E, e é por isso que aqui nós temos essa colocação de que os servos praticamente não valiam, entre aspas, nada para o Império Romano, para os romanos. Eles usavam os escravos como mão de obra. Então, Cristo, quando ele apresenta-se como servo, praticamente não teria uma validade para os, os romanos. Ok. Qual é o interesse? Por que é que nós devemos ter ideia, saber de onde veio o servo? Para quê? O que é que isso nos acrescenta? Estamos a falar dos romanos. E é isto que aparentemente é desprezível diante dos romanos, que Cristo mostra que eu vim como servo. Aquilo que aparentemente é desprezível aos olhos dos homens, é isso que eu vim fazer. Vim para servir, e não necessariamente para ser servido. Que é um modelo de liderança muito forte. Liderança servil ou servantil, não, liderança servil, liderança de servo, e que é uma liderança transformadora por sua vez. Os líderes servos são mais transformadores do que os líderes dominadores e ditadores. A palavra-chave de, de Marcos é Jesus, o servo. Versículos chaves, eu acho que seria interessante lermos Marcos 10, 43. Marcos 10, 43 a 45. O texto diz o seguinte, 43 a 45. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. Então, aqui Cristo vai relacionar a grandeza com o serviço. E o que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, a primazia está relacionada também com ser servo. Ou devia estar relacionado com ser servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É isso que aconteceu. Nós hoje fomos resgatados porque alguém serviu. E isso é um contraste para a nossa percepção, para nós como líderes, pastores, missionários, professores, porque há uma tendência de querermos honrarias, de querermos cultos, de querermos ser servidos e não servir. Não é? Então, o servir não é ser visto, não é? É ser antes de visto. É por isso que é servir. Não é? Então, somos servos e Cristo foi servo e por conta disso nós também somos desafiados a ser servos. O, o capítulo 8, versículo 34 a 37, diz o seguinte: então, chamando a si mesmo, então, chamando a si mesmo a multidão, juntamente com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o preço do discipulado que aqui é apresentado. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Então, o sacrifício da vida que é feito por conta do Evangelho é um sacrifício que gera vida. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma, e o que daria ao homem em troca da sua alma? Definitivamente nada consegue substituir, nada tem mais valor do que a nossa alma aqui neste mundo. Então, Cristo, ele serviu e Cristo nos desafia também a termos a viver, a lidarmos com o preço
da salvação, que estamos, de ser discípulos, neste caso, que é quem quiser vir após ele, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Qual é a vista panorâmica deste evangelho, deste sinódico? São os dois esses, que é servir e sacrificar. O Senhor, não é? Neste caso Cristo, é vividamente retratado neste livro, né, desta forma. Alguém que serve e alguém que sacrifica. E, sinceramente, servir é, de fato, sacrificar. Porque precisa de doação, necessita de doação. Você se doa para alguém. Qual é a contribuição para a Bíblia? Ou a Bíblia? A ênfase de Marcos é posta mais na ação do que nas palavras. O servo, ou a liderança servidora ou servir, age mais do que fala muito, tornando adequada a orientação prática da mentalidade romana, porque ah, os romanos, não é? A mentalidade romana também tem esta questão de praticidade, não é? Então, este Cristo que vem para servir, então mostra também que não é alguém que vem para mandar, mas é alguém que vem para servir, que mostra de forma prática, com ações, o que é serviço. E isso se adequa também à mentalidade de trabalho, que a mentalidade de trabalho que os romanos também têm. Só em Marcos se encontra 18 das 70 parábolas de Cristo. O livro rola mais da metade dos 35 milagres de Cristo, a mais alta proporção nos evangelhos. Ele agiu, fez, operou ações. Marcos registra uma ampla série de reações emocionais. E como é que Cristo é visto em Marcos? O Senhor se apresenta como um servo ativo, compassivo e obediente, que constantemente ministra as necessidades físicas e espirituais dos outros. Estamos a dizer que este servo aqui apresentado, ele se compadece, sente pelas necessidades dos outros e ministra em favor dessas necessidades. E visto ser esta a história de um servo, Marcos omite os ancestrais e o nascimento de Jesus e se move em direção ao seu ativo ministério público, que é de servir. Já dissemos que os ancestrais de Jesus não teriam um valor significativo para os romanos. É por isso que ele parte para uma direção certa, que é do ministério público de Cristo, que é a questão de servir. Vamos ver um vídeo que nos mostra o que seria servir e qual é o impacto que isso traz na sociedade, no reino e em qualquer lugar. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos,
seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Oh, cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Precisamos lavar os pés dos nossos irmãos. Neste caso, aprender a servir. Precisamos lavar os pés dos nossos irmãos, precisamos aprender a servir. Então, temos aqui o projeto espiritual, que tem sido a nossa tradição, que é para refletir em torno dos fatores motivacionais, não é? Refletir em torno dos fatores motivacionais, e penso que quando estivemos a falar de Mateus, já tínhamos explicado aqui o que acontece nos fatores motivacionais, o que é isso, pontos de aprendizagem, apresentar pelo menos 5 lições aprendidas, plano de ação de mudança, PAM, e partilhar também conhecimentos, habilidades e atitudes, e o que você vai começar a praticar, parar de praticar e continuar a praticar. Então, queridos, que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Senhor, obrigado pela aula. Queremos, Senhor, te agradecer por saber que o Senhor está conosco. O Senhor nos desafia a vivermos uma vida de serviço. Servir incondicionalmente, a servirmos, Senhor, como Cristo serviu. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos isso. Sabemos que é difícil porque envolve sacrifício. No entanto, contamos com a sua graça para podermos servir com excelência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos, Deus abençoe. Até a próxima aula, que é de Lucas.